Metade do mundo está em chamas, enquanto os horrores da guerra explodem a uma escala sem igual na história. O pesadelo nuclear que tem assombrado a humanidade há décadas finalmente se tornou realidade. É explosão, caos, desordem, morte e destruição. Não haveria mais a vida que conhecemos. A civilização ocidental como a conhecemos será, para todos os fins práticos, apagada do mapa. Um cataclismo global, não pela natureza, mas nas mãos da própria humanidade. Você estará pronto quando o dia do juízo final chegar? Será que algum de nós sobreviverá? Em agosto de 1945, a guerra nuclear se tornou uma realidade quando os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas em cidades no Japão. 7 décadas depois, os arsenais das grandes potências são 140 mil vezes mais poderosos. O que aconteceria se uma guerra nuclear estourasse hoje? Vai precisar ficar num buraco com muitos suprimentos. Um lugar que precise ser muito protegido. Nós não temos mais abrigos, não os mantivemos, paramos de mantê-los há décadas. É uma catástrofe de longo prazo e muito horrível. Seria a pior coisa que já teria acontecido na história humana. É uma manhã típica na Filadélfia, Pensilvânia. Os turistas de todo o mundo estão no Sino da Liberdade. O cidadão normal não teria muito aviso. Pesando mais de 900 quilos, o imponente sino parece indestrutível, apesar de sua famosa rachadura. A luz cega a todos. O sino em si está esquentando e fervendo. E depois tudo desaparece. O turista nem conseguiu ver nada disso após aquele flash inicial, pois o próprio turista sumiu. É um momento pelo qual as pessoas no mundo todo temem há mais de 70 anos. Um incidente entre Estados Unidos e Rússia saiu do controle. Eles têm navios aqui e aqui. Mergulhando o mundo na guerra nuclear. Zapruska. As primeiras explosões nucleares da guerra não pretendem derrubar prédios ou matar pessoas. Os mísseis balísticos intercontinentais são lançados bem alto na atmosfera, explodindo a quase 500 quilômetros acima dos Estados Unidos, Europa e Rússia. Seu propósito era destruir eletrônicos. Se você disparar uma arma nuclear na atmosfera superior, pode produzir um pulso eletromagnético que pode desabilitar eletrônicos em uma grande área da Terra. Não é fácil dizer que tipo de efeitos teríamos, pois é uma área realmente muito grande. Alguns equipamentos serão afetados, alguns serão afetados, mas não totalmente destruídos.
Então vai criar uma situação muito caótica para a nossa sociedade tão tecnológica. O pulso eletromagnético, ou EMP, dispara correntes maciças por circuitos eletrônicos, criando caos. Em todo o hemisfério sul, e-mails e textos do norte param de repente. O mundo interconectado está começando a sair dos eixos. Em Sydney, Austrália, uma banqueira internacional perde conexão com sua colega em Wall Street. Em Santiago do Chile, um empresário tem uma videoconferência com Moscou interrompida. Mas enquanto há confusão ao sul do Equador, no hemisfério norte, onde a guerra começou, o tumulto é geral. Nas estradas dos Estados Unidos ao Canadá, da Europa Ocidental à Rússia, o tráfego fica parado, pois muitos dos circuitos elétricos dos carros são fritos. A confusão aumenta, pois alguns dispositivos eletrônicos são desabilitados, enquanto outros não. Alguns carros vão parar. Isso criará um caos generalizado em uma estrada importante. E o tráfego ficará lento por horas, talvez até por dias. Parece que algo estranho e louco está acontecendo. Mas a loucura não se restringe às estradas. As pessoas em todo o hemisfério norte estão enfrentando crises inesperadas. O piloto de um avião de passageiros começa sua descida inicial para Bruxelas, Bélgica. Verifica aí do seu lado. Estranho, tem alguma coisa acontecendo. Quando as coisas começam a dar errado. Nada funciona. Acho Tenta melhor a gente fazer falar o com a bypass. torre. Não será imediatamente óbvio para um piloto o que aconteceu, exceto que vários equipamentos eletrônicos neste avião vão falhar ou vão ser interrompidos. Por ser a sede mundial da OTAN, Bruxelas é um alvo importante para a interrupção de EMP pela Rússia. Os pilotos não conseguem um sinal do controle de voo. Incapaz de aterrissar, estão ficando sem combustível e opções. Enquanto o público em geral está em estado de confusão em massa, os exércitos americanos e russos estão operando a todo vapor. Seus sistemas eletrônicos interrompidos pelos efeitos eletromagnéticos das explosões atmosféricas nucleares. As grandes potências nucleares disparam seus arsenais. Há cerca de 15 mil ogivas nucleares no mundo hoje. 5 mil em armazéns para serem desmontadas. O resto continua como armas de guerra. Das 10 mil armas nucleares que estão com os militares, cerca de 1.800 estão em alerta, prontas para irem em cima de mísseis balísticos com pouquíssima antecedência. A quantidade incrível de armas que está em alerta pertence aos Estados Unidos e à Rússia. A Grã-Bretanha e a França têm algumas. A Grã-Bretanha tem cerca de 40, a França tem cerca de 50 que estão em alerta. Não há outras nações com armas nucleares em alerta. Enquanto todas as ogivas da Grã-Bretanha e da França estão em submarinos, os Estados Unidos e a Rússia têm mísseis tanto em submarinos quanto em terra. Os mísseis em terra estão baseados bem no meio de cada país. E embora os dois lados os tenham em silos, apenas a Rússia usa lançadores móveis.
Essas armas são projetadas para matar e destruir em um nível inimaginável. Se você fizer um foguete muito grande e é possível fazer ogivas nucleares muito pequenas, não precisa se limitar a apenas uma ogiva por míssil. Alguns mísseis têm até 10 ogivas. Cada uma 50 vezes mais poderosa que a bomba que destruiu Hiroshima em 1945. No primeiro ataque, você teria algo entre 600 e 700 mísseis balísticos com ogivas nucleares dos dois países voando uns contra os outros. Uma guerra nuclear na era moderna será bem rápida. Em grande parte será motivada pelo fato de que muitas das nossas armas estão mirando em grande parte das armas deles e vice-versa. Então quem atacar primeiro precisa usar suas armas. Se deixar a arma no silo e o outro lado acertar, então a terá perdido. Isso se chama use ou perca. Os primeiros sinais que você deverá receber antes de qualquer notícia oficial virá do Twitter e Facebook e outros sites da internet, pois as pessoas que estão nos caminhos destes silos de mísseis vão começar a informar que há muitos foguetes sendo lançados ali perto. O planeta Terra entra numa guerra nuclear. Para cada pessoa, cada família, o conflito global se torna intensamente pessoal. De onde virá sua próxima refeição? Haverá água para beber? Será que a radiação vai me matar? Posso me esconder? Será que a humanidade vai resolver interromper essa autodestruição? Ou será o início de nosso capítulo final? O que aconteceria se uma guerra nuclear global começasse hoje? Você sobreviveria? As ogivas nucleares americanas e russas enchem os céus acima de nosso planeta, quando o inimaginável começou. A Terceira Guerra Mundial. Esses mísseis de destruição em massa levarão entre 10 a 30 minutos para alcançar seus alvos. As primeiras cidades a serem atingidas serão as que abrigam importantes estruturas de comando e liderança militar e civis como Washington, D.C. e Moscou. As consequências seriam muito devastadoras. É difícil visualizar, a menos que tenha visto fotos da destruição ocorrida em Hiroshima e Nagasaki. As duas bombas que foram jogadas sobre o Japão. E eram bombas fracas em comparação com as grandes ogivas que estão nos mísseis balísticos. A bomba nuclear que destruiu Hiroshima em 1945 tinha apenas 3% da potência de cada uma das ogivas que estão indo para Washington. E a tecnologia de hoje em dia permite que locais exatos sejam atingidos. Em Washington, D.C., os alvos mais prováveis a serem atingidos logo no início incluem a Casa Branca e o Pentágono. Enquanto as bombas nucleares costumam ser explodidas no ar, a Casa Branca e o Pentágono são alvos para ataques que detonarão a superfície para destruir as salas de guerra subterrâneas e os abrigos executivos. Se quiser fazer o máximo de danos subterrâneos, o melhor é fazer um ataque terrestre. Isso produzirá uma cratera e destruirá os bunkers. O míssil russo enviado para a Casa Branca atinge o alvo em cheio.
Um ataque de ogiva nuclear de 500 quilotoneladas na Casa Branca criaria uma bola de fogo com um diâmetro de 1,5 km. Dentro da bola de fogo, a temperatura atinge 10 milhões de graus. Instantaneamente, mata todos que toca. É como o centro do Sol. Tudo dentro da bola de fogo é incinerado. Você é vaporizado, é instantaneamente um com o universo. A pressão da explosão fora da bola de fogo é quase tão mortal. Ela joga coisas em você e joga você nas coisas. Seus ossos podem quebrar. E até mesmo arrancar a pele do seu corpo. E haverá emissão de enormes quantidades de calor. O calor já é suficiente para dar às pessoas queimaduras de 3º grau em um diâmetro de 9 quilômetros. Nem prédios e estruturas se salvam. O monumento a Washington, de 170 metros, desaba. Os blocos de mármore e granito do monumento a Washington serão destruídos sob a pressão, serão pulverizados, virarão poeira. A estrutura cristalina de granito, embora suporte bem a gravidade, explodirá sob a alta pressão. Mesmo a 20 quilômetros da explosão e do calor, a luz cega as testemunhas oculares. Se você estiver longe de uma explosão nuclear que não o mata na hora, ainda pode ficar cego, porque o flash de luz é extraordinário e acaba com as suas retinas na hora. A cegueira só dura alguns minutos. Mas essas pessoas não viverão o bastante para recuperar a visão. Com uma explosão terrestre em Washington, D.C., cerca de 300 mil pessoas estarão mortas. Agora, imagine mais de uma dúzia dessas explosões sendo detonadas na cidade. Praticamente ao mesmo tempo que as bombas russas atingem Washington, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França atacam Moscou com 80 ogivas. A cidade se torna um campo de destroços em chamas. E 1 milhão de pessoas morrem quase instantaneamente. Não é só um boom e pronto. É bum, 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 bum. Nuvem, nuvem, explosão. Caos, desordem, morte, destruição. Será um inferno. Enquanto as capitais dos Estados Unidos e da Rússia estão em chamas, bilhões de pessoas ainda não sabem que uma guerra nuclear já começou a milhares de quilômetros dali. Em Sydney, Austrália, a banqueira internacional tenta falar com seus parceiros nos Estados Unidos e na Europa. Mas não consegue estabelecer qualquer forma de comunicação. Na embaixada americana em Tóquio, os funcionários descobrem que todas as linhas para Washington caíram ao mesmo tempo. Alguns governos começam a juntar os pontos com base em satélites meteorológicos espiões. Eles devem se juntar à briga ou fazer o possível para não se envolver. Mas enquanto algumas potências nucleares não se envolvem, a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia continua. Depois do salvo inicial, a segunda camada de alvos incluiria locais de armazenamento de armas nucleares e indústrias que apoiam a guerra nuclear.
Entre esses alvos estão cidades como Filadélfia, em que as pessoas ainda não estão cientes de que uma guerra está acontecendo. É aqui que os turistas visitando o Sino da Liberdade viram vítimas de guerra. A carnificina é imensa. E esse é apenas o começo. Do outro lado do Oceano Atlântico, as ogivas agora miram aliados americanos. Em Bruxelas, a sede da OTAN está entre os alvos atingidos. A apenas 5 quilômetros dali, o aeroporto também é destruído, impedindo um avião que está prestes a aterrissar. Um grande avião precisa de mais de 1,5 km para aterrissar. Se não tem pistas, não é possível aterrissar um Boeing num campo. Não se carrega muito combustível extra por ser pesado. Então, agora o tempo está passando e é preciso pousar aquele avião e não há nada perto. Num dado momento, há cerca de 10 mil aviões no ar nos céus do mundo. Milhares como este aqui, de repente, não têm onde aterrissar. E centenas de quilômetros acima, mais ogivas são lançadas pelo espaço. As pessoas normais ficam cientes do terror. Elas correm para se cobrir. Ninguém sabe onde as bombas vão cair em seguida. Se estiverem fora das cidades-alvo, poderão sobreviver? Há algum lugar do planeta que seja seguro? Considere o inimaginável. Uma guerra nuclear se espalha pelo mundo. Estão todos acabados. Ou alguns sobreviverão. Em todos os Estados Unidos, Rússia e Europa, as capitais, cidades maiores e bases militares já foram destruídas. Milhões estão mortos. A notícia da guerra se espalha. E fora das zonas iniciais de ataque, da Sibéria ao sul da Itália, as pessoas se escondem em abrigos. No Kansas, o coração da América, os primeiros ocupantes chegam a um bunker único de sobrevivência de alto nível. No subterrâneo em Kansas, decorado com os restos de um sino que já abrigou um foguete Atlas, o primeiro míssil balístico internacional da América. Não há muitos outros abrigos. Mas as pessoas transformaram esses silos de mísseis em apartamentos de luxo. Eles custam mais de $1 milhão. Tem 5 anos de comida e tem sistema de agricultura hidropônica. E aparentemente 70 pessoas. Isso é uma comunidade. Pode viver por 5 anos e aguardar que o pior passe. Não é impossível imaginar criar um bunker onde as pessoas possam viver por 5 anos. Será que ficaram felizes? Eu não sei. Depende das pessoas e se o abrigo for agradável. Mas nem todo mundo no meio oeste americano tem acesso a abrigos subterrâneos. Quem não tem, está em perigo. Como mais de 400 ogivas russas foram detonadas em explosões poderosas,
para destruir silos de mísseis enterrados abaixo da superfície. Explosões terrestres são as piores para o ataque nuclear porque você está explodindo algo no solo e todo esse material radioativo se mistura com a poeira e acaba sendo jogada para o ar. As nuvens radioativas mortais em direção dos centros populacionais. Na base da Força Aérea Whiteman, a 1 hora de Kansas City, Missouri, as equipes que estão pilotando 18 bombardeiros invisíveis B-2 estão correndo para a decolagem. Junto com os B-52, são os únicos bombardeiros projetados para soltar bombas nucleares. Isso faz deles alvos principais, deixando aos comandantes americanos apenas uma opção. Espalhe os aviões, leve-os para outros aeroportos no país que estão fora de alcance ou que ainda não foram destruídos. Os aviões se espalham. Na hora em que são atingidos por ogivas russas, é tarde demais. Enquanto isso, na Europa, outra capital da OTAN é envolvida. Quando uma bomba de 800 quilotoneladas atinge a cidade de Roma. Com 50 vezes a potência da bomba de Hiroshima, ela explode no ar. Uma programação para detoná-la antes que a ogiva chegue ao chão. Se você quer a destruição máxima, precisa detonar no ar. Ao detonar a arma nuclear sobre uma cidade, criará uma onda de choque enorme que destruirá tudo que há abaixo. Dentro da zona de 5 quilômetros de ataque, está o Coliseu, de 2.000 anos. É construído com concreto não reforçado. É transformado em poeira. Com ventos de 800 km por hora, a poeira se espalhará em todo lugar. Menos de 1 hora do início da guerra nuclear, já é o dia mais mortal da história humana. 1000 ogivas já levaram 25 milhões de vidas. E o pior ainda está por vir. Os mísseis agora têm como alvo as cidades muito habitadas, onde o principal objetivo é matar. Em 1945, os Estados Unidos soltaram 2 bombas atômicas no Japão. Um sinal indelével do que é possível. E se a guerra nuclear acontecesse hoje? Conseguiríamos sobreviver? O inferno em chamas está cruzando a face da Terra quando quase 2.000 terríveis nuvens cogumelos cobrem os territórios dos Estados Unidos, Europa e Rússia. Dezenas de milhões de pessoas estão mortas em uma maré letal que leva a maioria dos sobreviventes a um medo terrível. A Terceira Guerra Mundial transformou as grandes potências em gigantes feridos. Habitados por refugiados desesperados sem ter para onde ir. Nas ruínas em chamas de Moscou, o cenário radioativo repentinamente treme, com um trovão baixo que faz o ar vibrar. É o som dos bombardeios em Londres, a cerca de 1.500 quilômetros a oeste dali. A cidade foi destruída há mais de 1 hora. Mas as ondas sonoras, a cerca de 1.300 km por hora, estão reverberando em toda a Europa.
Nas próximas horas, as pessoas do mundo todo, nas cidades que não foram atingidas, sentem o som dos ataques nucleares distantes ocorridos há horas. Fantasmas de uma guerra que ainda não acabou. Para aqueles que não morreram na hora dos ataques iniciais, a sobrevivência exige presença mental. Esqueça o horror. Concentre-se. Estoque comida. Guarde o máximo de água possível. Fique em casa. Cuide de sua família. No subterrâneo em Kansas, 70 sobreviventes em um bunker bem provisionado sabem que ficarão ali por um longo tempo. Estão preparados para se defenderem de estranhos. Mas, e se o inesperado acontecer? E se algum deles tiver algum tipo de problema? E se tiverem um colapso mental? Eu realmente gostaria muito de saber até onde pensaram em todas as contingências. Porque se acontecer alguma coisa que não tenha saída, perderá aquelas 70 pessoas. Enquanto isso, há sobreviventes no ar também. Enquanto Bruxelas queima, um jato comercial vai para o norte em direção a Hemixen, torcendo para que essa cidade insignificante tenha um local de aterrissagem. O piloto tem uma opção muito boa. Se lembrar do milagre do Rio Hudson. Grandes aviões são ótimos planadores. Os tanques de combustível estão vazios. Sem pista à vista, o piloto vai descendo devagar para o rio Scheldt. Por enquanto, os passageiros e a tripulação estão seguros. Mas sua luta para sobreviver nas cinzas nucleares só está começando. Uma pausa assustadora parece tomar o planeta, quando se percebe o horror. As armas nucleares restantes, principalmente em submarinos e lançadores móveis, levarão no mínimo 2 dias para chegarem a posições de lançamento. E os ataques serão dispersos. Essas forças podem durar por dias, podem durar por semanas. E, teoricamente, não há limite para o tempo que os submarinos que estão se escondendo pelos oceanos podem sobreviver. Conforme a guerra se expande pelo mundo todo, um comandante naval russo encontra um alvo de oportunidade no sul do Pacífico. Um porta-aviões americano atracado na Austrália, no porto de Sydney. O comandante russo lança um míssil nuclear de cruzeiro para destruí-lo. O porta-aviões e seus 6.000 tripulantes são instantaneamente vaporizados. E fora dos 800 metros da bola de fogo da arma, a icônica Opera House vira um dano colateral. De repente é uma claridade mais clara do que ao meio-dia. As placas individuais nas velas vão cair. A superestrutura vai ser implodida e cairá. O prédio vai perder a sustentação e vai cair. Esse ícone será destruído sob o seu próprio peso. Nesse evento infeliz
e catastrófico. A quase 10 mil quilômetros dali, as ogivas americanas atingem Pequim, pois os Estados Unidos suspeitam de envolvimento chinês no ataque a Sydney. Os submarinos chineses se vingam e acertam a costa oeste dos Estados Unidos. De Seattle a San Diego. Não sobrou nenhuma estrutura de pé. Há detritos por todo lado. Já são mais de 100 milhões de mortos, com milhares de quilômetros quadrados destruídos, onde antes eram cidades e bases militares. Pense nas bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Se você apenas multiplicar aquilo por milhões, pode imaginar como é o resultado de uma guerra nuclear global. Meu avô me contou sobre chegar em Hiroshima depois da bomba. Ele foi num navio e o que realmente o marcou foi o cheiro da morte, carvão e destruição. Ele disse que nunca viu um cheiro tão parecido. E ver aquela destruição ficou marcado para sempre. E ainda assim, os que morreram nas bolas de fogo termonucleares podem ter tido sorte. Os sobreviventes enfrentariam as terríveis consequências da ampla destruição. Um inverno nuclear. O que acontece ao mundo depois da destruição total de uma guerra nuclear? Será que algum de nós sobreviveria? Cidades da América, a Europa e a Ásia foram destruídas. Nos Estados Unidos e Rússia, principalmente, o número de mortos é enorme. Seria de se imaginar que bem mais de 100 milhões de pessoas em cada país foram mortas. A forma como guerras nucleares podem evoluir é difícil imaginar que seria limitado. E os efeitos mortais não são confinados às cidades destruídas por bombas. Quando as ogivas russas atingissem os silos de mísseis americanos nos estados montanhosos do norte, a chuva radioativa começaria a causar muitas mortes. Os ventos carregariam essa chuva e a levaria para grandes áreas do país. Então, não haveria lugar seguro para buscar. Duluth, Minnesota. Uma pequena cidade com 86 mil pessoas foi apenas um dos muitos lugares diretamente no caminho das nuvens mortais. E as pessoas aqui começaram a morrer em decorrência da radiação. O envenenamento por radiação é quando os seus órgãos e tecidos que são necessários para manter a vida, o seu sistema nervoso e o seu sangue, se eles absorverem radiação demais, começarão a se desconectar. De repente, todas as coisas começam a dar errado. Você vai ter muitos pontinhos de sangue na pele, marcas que parecem queimaduras no corpo, vômitos. E é esse tipo de envenenamento que acontece no corpo. Seu cabelo cai, seu corpo para de funcionar e é uma morte lenta, dolorosa e horrível. Um véu de luto pela perda de amigos e familiares se soma à luta que os sobreviventes agora enfrentam em busca do básico:
comida, água e abrigo. E a radiação residual continuará matando por décadas. Para ter uma ideia do que vai acontecer no futuro depois que essas cidades forem arruinadas, pense em Chernobyl. Cidades próximas dali foram evacuadas. Hoje elas já estão tomadas pela vegetação e os animais andam por ali livremente. É assim que será em grandes áreas da América do Norte, por exemplo. O mundo agora entrará em uma profunda tristeza quando os céus escurecerem. As bombas provocaram incêndios imensos que enviaram 50 milhões de toneladas de fuligem para o ar. O que acontece é que sobe para a atmosfera e logo se espalha por todo o mundo graças ao vento. E como resultado, a luz solar quase não alcança mais o solo. A fuligem dos incêndios enormes provocados pelo ataque nuclear bloqueia tanta luz solar que faz o mundo mergulhar em um inverno nuclear repentino. É uma era glacial com precipitação radioativa. Tudo será prejudicado de uma forma ou de outra. Os cientistas dizem que o inverno nuclear congelará a Terra por cerca de 2 décadas. O início desse inverno é chocante. Essa é uma catástrofe duradoura e terrível. Terrível que aconteceria em caso de uma guerra termonuclear global. O frio repentino destrói a agricultura mundial. A guerra já matou quase mais de 200 milhões de pessoas. E agora, muitas outras estão marcadas. Estamos falando de bilhões de pessoas que vão morrer de fome em consequência disso. Em um cenário em que tenhamos uma guerra nuclear no hemisfério norte, Estados Unidos, Rússia, Europa, é onde teremos os maiores efeitos do inverno nuclear. Os países do hemisfério sul serão menos afetados. Você pode imaginar um país como Argentina, Brasil, África do Sul, onde haverá uma chance bem maior de sobrevivência depois de uma guerra nuclear. Digamos que a humanidade sobreviva. Para onde vamos depois? Será que conseguiríamos manter culturas? Será que conseguiríamos manter a arte? Será que aprenderíamos a lição? São perguntas muito importantes que, embora sejam interessantes, também nos metem medo. A civilização sobreviverá a um inverno nuclear? Ou será que a humanidade está condenada a uma morte escura e fria? O que aconteceria se as nações mais poderosas do mundo usassem suas armas nucleares em uma guerra geral? Será que a humanidade sobreviveria? Duas décadas depois, a destruição terrível da guerra nuclear deixou metade do planeta em ruínas. E quase 90% da população mundial morreu. Em Kansas, o antigo silo do Atlas, que foi convertido em um abrigo de luxo, ainda continua firme. Mas foi abandonado há muito tempo. Havia apenas 5 anos de comida no estoque. E 70 pessoas sobreviveram lá dentro por um tempo. Será que você poderia fazer um bunker para um ataque nuclear? Claro!
Saiba apenas que ninguém vai aparecer para ajudá-lo por muito tempo, se é que algum dia virão. Pode fazer isso? Claro. Para o país inteiro? Não. Digamos que algumas pessoas sobrevivam e estejam em um desses abrigos e é hora de voltarem para a superfície. Elas estarão entrando em um terreno totalmente estranho. Tudo que eles conheciam terá desaparecido. Uma hora, a Terra começa a descongelar de seu inverno nuclear. Os ventos desfazem a cobertura da nuvem global, deixando a luz do Sol entrar de novo. E o planeta lentamente se aquece. Com o tempo, a população mundial dizimada volta a crescer, devagar. Um século depois, as ruínas de cidades abandonadas são tomadas pela vegetação, pois a natureza as toma de volta. Há pouca reconstrução no hemisfério norte, onde a destruição foi a maior. Agora a questão realmente interessante é o que vai acontecer com o resto do mundo. Será que o Brasil será uma potência, ou a África do Sul, ou até a Austrália? Mas passar a ser uma potência é um processo lento. Uma cidade como o Rio de Janeiro pode não ter sido fisicamente destruída. Mas tanta gente morreu de fome que poucas pessoas restaram para continuar a civilização de onde parou. Os sobreviventes dos países em guerra viraram refugiados, em busca de climas mais quentes. As pessoas vão migrar. Sabendo que talvez o Brasil não será afetado, muita gente sairá dos Estados Unidos, que é estéril, para o Brasil ou talvez a Austrália. Já vemos como os refugiados funcionam hoje. Países devastados pela guerra, e as pessoas precisam sair apenas com a roupa do corpo. Então caminham grandes distâncias ou entram em um barco e arriscam a vida tentando cruzar um mar que é sempre muito perigoso. Mas quando não há nada a perder, talvez você arrisque tudo. Por 5.000 anos, impérios ascenderam e caíram. Somente ruínas restaram dos maias, do Egito Antigo, Grécia e Roma. Mas, embora essas civilizações tenham desaparecido, a humanidade não sumiu. Ninguém realmente sabe quantas pessoas podem sobreviver a um inverno nuclear. Mas eu sou um otimista. Acho que os humanos são incrivelmente criativos e já evoluímos muito desde nossos ancestrais das cavernas. Somos muito espertos, temos muito desconhecimento registrado por escrito. O método científico nos permite rapidamente continuar de onde nós paramos. Agora sabemos como fazer o progresso muito mais rápido. Sabemos como não nos enganar. Será que muitos sobreviverão? Estamos pensando que algo entre 1.000 e 10.000 humanos nos dará uma variedade suficiente que poderíamos reiniciar a raça humana de novo. Mas se eles conseguiram, sabe, aguentar firme e sobreviver, podemos ter o nascimento de uma nova supercultura. O que seria muito legal.